Um envelope deixado na porta. Uma mãe solitária com olhos firmes. Duas filhas desenhando o rosto de um homem que nunca viram. E um milionário prestes a enfrentar a única negociação que não se vence com dinheiro: a do perdão. Essa é a história de hoje. Comente aqui embaixo de onde estão assistindo. Adoraríamos saber. No alto de um prédio espelhado, em meio ao silêncio de uma cobertura de luxo, Eduardo Bastos contempla a cidade que ajudou a erguer. Lá embaixo, milhares seguem suas vidas, mas ali em cima, reina o vazio. O relógio marca 7 da manhã e o homem já está de terno, mas sem destino. A agenda, sempre lotada, hoje tem apenas um compromisso: visitar uma instituição de acolhimento. Avaliação técnica para doação, dizia o título frio da pauta. Mas o que ele carrega nos ombros vai além de cifras. É o peso de uma vida inteira cercada por muros invisíveis. Enquanto caminha pelo salão imenso, os passos ecoam como se a casa estivesse reclamando da ausência de vozes humanas. Nenhum retrato na parede, nenhum brinquedo esquecido no chão, nenhum cheiro de café passado. Eduardo pega uma taça, mas larga sem beber. O gosto metálico do tédio venceu há anos o prazer do vinho caro. Ele se detém diante de um espelho, e por um breve segundo não reconhece o próprio reflexo. É como se algo estivesse fora do lugar, ou tudo. Essa é a história de hoje. Comente aqui embaixo de onde estão assistindo. Adoraríamos saber. No alto de um prédio espelhado, em meio ao silêncio de uma cobertura de luxo, Eduardo Bastos contempla a cidade que ajudou a erguer. Lá embaixo, milhares seguem suas vidas, mas ali em cima, reina o vazio. O relógio marca 7 da manhã e o homem já está de terno, mas sem destino. A agenda, sempre lotada, hoje tem apenas um compromisso: visitar uma instituição de acolhimento. Avaliação técnica para doação, dizia o título frio da pauta. Mas o que ele carrega nos ombros vai além de cifras. É o peso de uma vida inteira cercada por muros invisíveis. Enquanto caminha pelo salão imenso, os passos ecoam como se a casa estivesse reclamando da ausência de vozes humanas. Nenhum retrato na parede, nenhum brinquedo esquecido no chão, nenhum cheiro de café passado. Eduardo pega uma taça, mas larga sem beber. O gosto metálico do tédio venceu há anos o prazer do vinho caro. Ele se detém diante de um espelho, e por um breve segundo não reconhece o próprio reflexo. É como se algo estivesse fora do lugar, ou tudo. No elevador, a voz eletrônica anuncia os andares. Ao chegar na garagem, entra em um carro preto que o aguarda com o motor ligado. O motorista, discreto como sempre, solta um bom dia seco, que recebe um aceno em troca. No trajeto, Eduardo observa a cidade pela janela. Vê crianças brincando no sinal, mães com mochilas nas costas indo para o trabalho, vidas que ele nunca experimentou de verdade. Seu mundo sempre foi feito de planilhas, cifras e compromissos inadiáveis. Mas hoje, pela primeira vez, ele está indo a um lugar que não controla. Chegando à instituição, o portão se abre com um rangido que parece mais simbólico do que real. A coordenadora o recebe com entusiasmo, mas Eduardo mantém o tom protocolar. Olha em volta, analisa a estrutura, pergunta números. Mas algo o faz parar. Num canto da sala de leitura, duas meninas desenham concentradas. Ele caminha lentamente até lá, como se algo o puxasse. Ao chegar perto, o tempo parece desacelerar. As meninas o olham com surpresa, e uma delas diz, com um sorriso: "A gente estava desenhando você." O retrato, feito com lápis de cor e traços infantis, é assustadoramente parecido. Eduardo sente um frio percorrer a espinha. É coincidência? Um truque? Uma brincadeira? Antes que possa reagir, a outra menina aponta e diz: "É o nosso pai." O mundo gira. A visita, antes rápida, torna-se o início de algo que ele não consegue nomear. Algo antigo. Algo que talvez sempre tenha estado ali, esperando por ele. Ainda impactado pela coincidência, ou destino, do desenho, Eduardo tenta retomar o controle da visita. Caminha de volta até a coordenadora, mas suas perguntas agora saem desconexas, mecânicas. Ela percebe o desconforto e, com um leve sorriso, comenta:
Às vezes, a vida guarda presentes que a gente nem sabia que queria. A frase, jogada no ar como se fosse só um comentário gentil, se instala dentro dele como uma semente incômoda. Presente? Desde quando crianças e caos seriam presentes para alguém como ele? Eduardo ri, meio sem graça. Mas a frase martela. O carro que o trouxe ainda está lá fora. A reunião pode terminar agora mesmo, e ele poderia esquecer tudo, como sempre fez. Mas pela primeira vez, não consegue. O retrato, os olhos das meninas, a menção a um pai desconhecido. Tudo isso o assombra mais do que qualquer manchete ou falência iminente que já teve que enfrentar. A coordenadora entrega um papel com informações da mãe das meninas, caso ele queira entender melhor a coincidência. O nome no papel paralisa seus dedos, Clara Mendes. Naquele instante, o tempo retrocede. Imagens de um verão distante vêm à tona. Risos à beira-mar, promessas jogadas ao vento e uma partida silenciosa, sem despedidas. Ele engole seco. Aquilo não era coincidência. Era passado batendo a porta e cobrando entrada. No carro, a caminho de casa, Eduardo ignora o celular, os relatórios, as notificações. Olha para o papel mais uma vez. Porque Clara nunca o procurou. E porque ele sente, pela primeira vez em muito tempo, medo. A frase da coordenadora volta à mente, mais forte, presentes que a gente nem sabia que queria. Talvez, até então, ele nunca tivesse desejado nada de verdade. Só colecionado conquistas. Chegando à cobertura, entra sem dizer nada. O silêncio agora não é mais confortável. É barulhento. Ele caminha até o escritório e coloca o retrato das meninas sobre a mesa. Fica olhando por longos minutos. Aquilo, que parecia um dia comum, abriu um abismo sob seus pés, e agora tudo que ele construiu parece oco. O tema se revela, embora ele ainda não consiga nomeá-lo. Perdão, reconciliação familiar e o legado que nasce do inesperado. Nos dias seguintes, Eduardo tenta voltar à rotina, mas algo mudou. O ruído das bolsas, a pressão dos investidores, até mesmo os jantares com outros milionários parecem irrelevantes. Em meio a decisões milionárias, sua mente volta sempre para o mesmo lugar. O desenho colorido de duas meninas e o nome que ele não ouvia há quase 7 anos. Pela primeira vez, o império que construiu parece pequeno diante da dúvida que cresce dentro dele. E se forem minhas filhas? Clara, por sua vez, vive um cotidiano diferente. Entre cuidar das meninas, trabalhar como professora de reforço na instituição e lidar com as contas apertadas, ela já havia enterrado o passado. Ou pelo menos achava. Quando soube que Eduardo havia visitado o abrigo, o coração disparou, mas ela conteve qualquer impulso de fuga. O que ela mais teme não é o reencontro, é a possibilidade de que ele entre na vida das filhas apenas para sair novamente, deixando marcas profundas. As gêmeas, Alice e Luísa, não falam mais em outra coisa. O moço do desenho, como passaram a chamá-lo, virou assunto principal nas brincadeiras e sonhos. Ingênuas, mas perceptivas, pressentem que aquele homem misterioso mexeu com algo na mãe, e talvez também dentro delas. Ambas cresceram ouvindo que o pai era alguém que não pôde ficar. Agora, fantasias ganham cor e forma. E isso pode ser perigoso. Enquanto isso, Eduardo começa a investigar. Discretamente, pede a um de seus assistentes mais antigos e discretos que descubra o paradeiro de Clara. Em paralelo, começa a refletir sobre suas escolhas. O testamento, os imóveis, as fundações com seu nome, tudo parece ter sido planejado para durar, mas não para significar. E o eco disso o assombra. Ele é milionário, sim, mas do quê? De afeto. Certamente não. Numa noite silenciosa, vasculha antigas caixas de correspondência guardadas. Encontra uma foto antiga com Clara, tirada numa praia em Paraty. Ela sorria com o rosto colado ao dele, e ele parecia feliz de verdade. A imagem o desmonta. Pela primeira vez, Eduardo permite a si mesmo algo raro: chorar. Não por arrependimento apenas, mas pela ausência de tudo o que poderia ter sido. E decide, ainda sem saber como, procurá-la. Clara, por sua vez, sente a aproximação.
como se o passado tivesse voltado a respirar bem ali, na nuca. Mas ela tem algo que Eduardo ainda não conquistou: raízes. Amor sólido. Maternidade real. Ela não se ilude com aparições repentinas. E decide que, se ele vier, terá que provar não com palavras, mas com presença. Porque perdoar é possível, mas confiar, isso se constrói. 2 dias depois, Eduardo estaciona discretamente em frente à escola da instituição. Espera o fim do expediente, observando a distância. O coração bate acelerado como há muito não sentia. Então a vê, clara, de cabelos presos, mochila nas costas e um semblante cansado, mas firme. Ela segura as mãos das meninas com uma ternura que o desarma. Eduardo respira fundo e, pela primeira vez, caminha em direção ao passado que evitou por anos. Clara o vê antes mesmo de ele se aproximar. Os olhos se encontram. Nenhuma palavra é dita por longos segundos. O tempo congela. As meninas olham para ele e, instintivamente, apertam as mãos da mãe. Eduardo se abaixa e sorri, hesitante. Posso conversar com vocês um instante? A pergunta sai quase como um sussurro. Clara não responde de imediato. Observa. Analisa. Então apenas diz: hoje não. Mas amanhã, às 18 horas, na pracinha. E vira-se. Como se dissesse: se quer mesmo, prove. Naquela noite, Eduardo mal dorme. Ensaios de frases, medos infantis, lembranças desconexas o assombram. Ele percebe que está diante de algo que seu dinheiro não pode controlar. Não há contrato, não há cláusula, não há assessor para traduzir o que está em jogo. Pela primeira vez, é só ele, homem, falho, ausente, tentando reparar o irreparável. E isso o aterroriza. No dia seguinte, ele chega com antecedência. Traz flores. Uma caixa de lápis de cor importados. E, mais importante, o coração aberto. As meninas chegam correndo, rindo, e o reconhecem de longe. Clara, sempre atenta, observa de perto. A conversa começa com perguntas bobas. Vocês gostam de desenhar? O que aprenderam hoje na escola? Mas cada resposta das meninas é como uma luz acesa dentro dele. Pela primeira vez, Eduardo vê as filhas não como uma ideia abstrata, mas como pessoas reais, com manias, sonhos, vozes. Clara, em silêncio, observa. Ainda não há perdão. Ainda não há reconciliação familiar. Mas há um começo. E para alguém que viveu tanto tempo isolado em cifras e contratos, aquilo já é uma revolução. Ao final do encontro, Alice entrega a ele um novo desenho. Desta vez, o retrato tem 3 pessoas, uma mulher, 2 meninas e ele, de mãos dadas com elas. Depois do encontro na praça, Eduardo retorna para casa como quem carrega um segredo precioso. O desenho que recebeu está nas mãos, mas o que pesa de verdade são as emoções que ele não sabe nomear. Ele passa a noite olhando para aquele papel, tentando entender o que sentiu. Amor? Medo? Culpa? Pela primeira vez, ele não sabe o que fazer. Não há planilha que organize os sentimentos. Não há estratégia para isso. Na manhã seguinte, durante uma reunião com o conselho da empresa, ele está ausente. Fisicamente presente, sim, mas com os pensamentos vagando entre as perguntas das meninas e o olhar firme de Clara. Uma frase martela sua mente: se quer mesmo, prove. Mas como provar? Como reconstruir uma ponte que ele mesmo queimou há tanto tempo? Eduardo teme se aproximar demais e falhar. E teme mais ainda se afastar e perder o que acabou de descobrir. Clara, por sua vez, também enfrenta seus dilemas. As filhas estão encantadas, mas ela conhece bem Eduardo. Sabe da frieza que ele carrega, da forma como sempre priorizou os próprios interesses. E se isso for apenas um capricho de milionário entediado? E se ele enjoar? Ela sabe que o perdão exige coragem, mas proteger as filhas vem primeiro. Ela debate consigo mesma se deve permitir mais encontros, se deve abrir espaço ou erguer barreiras de vez. Enquanto isso, Eduardo tenta se aconselhar com alguém, mas percebe que está sozinho.
Nunca cultivou amizades verdadeiras. Nem mesmo seus sócios sabem o que se passa em sua vida pessoal. Pela primeira vez, a solidão que construiu com tanto zelo se volta contra ele. E é nesse silêncio que começa a entender o que está em jogo. Não se trata apenas de recuperar o passado, mas de decidir que tipo de futuro ele quer deixar como legado. Ele visita a instituição mais uma vez, sem avisar. Senta com a coordenadora, abre o jogo. Fala de Clara, das meninas, do choque que sentiu. A mulher apenas ouve, paciente, e ao final diz: o mundo tá cheio de gente poderosa. Mas coragem de se reinventar, poucos têm. Eduardo sai dali mexido. Sabe que não será fácil. Mas também sabe que, se recuar agora, perderá algo que nenhum título ou fortuna poderá repor. Naquela noite, ele escreve uma carta. Não é um e-mail, não é uma mensagem fria. É escrita à mão. Para Clara. Ele não pede perdão diretamente. Ele conta quem se tornou, o que perdeu ao longo do caminho e o que está disposto a reconstruir. Ao final, uma frase simples: não quero ser um estranho com sobrenome forte. Quero ser alguém que ficou. 2 dias depois da carta entregue, Eduardo recebe uma resposta. Não é longa, nem afetuosa, mas é clara. Nos encontramos sábado, no mesmo lugar. As meninas gostariam de ver você novamente. E eu também preciso entender quem você é agora. A mensagem, curta e direta, soa como um convite e um teste. Um divisor de águas. Ele respira fundo. Ali, sem perceber, ele dá o primeiro passo real rumo à mudança. A partir de agora, não é mais sobre dúvida, é sobre presença. Chega o sábado. Eduardo veste-se com simplicidade, algo raro para ele. Escolhe uma camisa comum, sapatos baixos. Passa perfume, mas apaga na manga. Quer ser ele mesmo, ou pelo menos tentar. Ao chegar à praça, vê as meninas brincando e Clara sentada em um banco com um livro. Ao avistá-lo, Alice corre. Luísa hesita por um segundo, mas logo a segue. Os abraços ainda são tímidos, mas já não há estranheza. Há curiosidade. Clara observa tudo com cuidado. Quando Eduardo senta ao seu lado, o silêncio entre os dois diz mais que palavras. Então ele quebra o gelo com algo inesperado. Elas gostam de desenhar como você gostava, lembra? Clara sorri, de canto. Ele se lembra. Pequenos detalhes voltam à tona, e isso a desarma um pouco. Eles conversam. Sobre as meninas, sobre a escola, sobre o que gostam de comer. Nada profundo. Mas é um começo. E o tom muda. Não é mais o homem poderoso tentando se redimir. É um homem tentando estar ali, presente. Nas semanas seguintes, os encontros continuam. Eduardo passa a frequentar a casa simples onde Clara mora com as meninas. Começa a entender a rotina delas, os desafios da maternidade solo, os medos escondidos atrás dos sorrisos infantis. Leva as meninas à escola, ajuda com tarefas. Não por obrigação, mas porque quer. Cada gesto é pequeno, mas carregado de significado. Ele, que construiu impérios, agora aprende a preparar achocolatado e procurar meias perdidas. Mas nem tudo é fácil. As meninas o bombardeiam com perguntas. Por que você não morava com a gente? Você vai embora de novo. Eduardo engole seco diante de cada pergunta. Aprende que reconciliação familiar não é um evento, é um processo. E que o perdão não vem com flores, mas com constância. Com silêncio, com escuta, com escolhas diárias. Ele está no caminho, mas o caminho ainda é longo. Ainda assim, algo muda. Aos poucos, o apartamento frio que ele chama de casa vai ganhando desenhos colados na geladeira, barulhos de risadas por chamada de vídeo e memórias novas sendo escritas. O milionário começa a entender que seu maior patrimônio talvez seja invisível aos olhos. E que deixar um legado não tem nada a ver com deixar fortuna, mas com permanecer no coração de quem importa. Com o tempo, algo inesperado começa a florescer. A relação entre Clara e Eduardo ganha contornos mais humanos e, lentamente, mais íntimos. Não há promessas. Não há pressa.
Mas nos silêncios compartilhados, nos olhares que duram um segundo a mais, nasce algo que nenhum dos dois imaginava reencontrar: afeto genuíno. A trama paralela da reconciliação entre homem e mulher começa a se entrelaçar com a trama principal da reconciliação familiar, e ambas se alimentam da mesma raiz, o perdão. Clara, ainda cautelosa, mantém os pés no chão. Mas vê em Eduardo sinais que nunca havia percebido antes. Ele ouve. Ele tenta. Ele erra, mas volta. Isso não apaga os anos que se passaram, mas mostra que talvez ele esteja disposto a se tornar alguém novo. E isso mexe com ela. O coração, há tanto tempo blindado, começa a ceder, mesmo que um passo de cada vez. As mãos não se tocam, mas o espaço entre eles já não é o mesmo. As meninas percebem. Crianças sentem o que não se diz. Passam a fazer perguntas diferentes. Vocês eram namorados? Você vai morar com a gente agora? Eduardo ri, constrangido. Clara sorri, mas evita responder. A verdade é que ninguém sabe. Mas o que está sendo construído ali, entre caminhadas no parque, jantares improvisados e tardes de desenho no chão da sala, é maior do que qualquer rótulo. É intimidade. É presença. É família. Num desses encontros, Eduardo leva Clara a uma livraria que costumava visitar no início da carreira. Mostra um livro que dizia ter mudado sua vida. Clara lembra que ele já tinha falado sobre ele no passado, mas nunca o leu. Ele compra e lhe entrega, com uma dedicatória. Agora talvez faça sentido. É um gesto simples, mas que carrega um peso simbólico. Ele está disposto a compartilhar quem foi e quem está tentando ser. Mais tarde, quando Clara lê a dedicatória sozinha, sente um nó na garganta. A letra dele está trêmula, como quem escreveu com sinceridade e não com pose. Não posso mudar o passado, mas posso estar aqui, agora. Por você. Por elas. Aquilo a quebra, e ao mesmo tempo, a reconstrói um pouco. A trama do reencontro amoroso ainda é tênue, incerta, mas já pulsa com vida. E assim, enquanto as filhas ganham um pai, Clara começa a redescobrir um homem. Não o milionário dos jornais, mas o homem que um dia a fez rir à toa numa tarde de chuva. E que agora, muito mais velho e muito mais falho, tenta novamente. Não com promessas, mas com presença. E isso, talvez, seja mais valioso do que qualquer fortuna. Os dias seguintes se transformam em uma nova rotina para Eduardo. Ele, que antes marcava compromissos com meses de antecedência, agora ajusta sua agenda para ter tardes livres com as filhas. Descobre o prazer de levá-las ao parque, de sentar no chão para montar quebra-cabeças, de inventar histórias antes de dormir, mesmo que mal saiba como contá-las. E, aos poucos, os olhos cansados do milionário vão se enchendo de brilho que o dinheiro nunca conseguiu trazer. As cenas que jamais teriam acontecido meses atrás. Eduardo se sujando de tinta ajudando Alice numa maquete escolar. Rindo alto quando Luísa o chama de pai careca estiloso. Trocando os jantares em restaurantes 5 estrelas por noites de pizza caseira, com Clara comandando a bagunça da cozinha. Aquilo que antes era estranho agora se torna familiar. E é nesse cotidiano leve e aparentemente simples que ele começa a viver, de fato, algo parecido com felicidade. No escritório, os funcionários notam a mudança. Ele chega mais cedo, mas com outro olhar. As decisões continuam firmes, mas há uma calma nova em sua postura. Um dos diretores até comenta: "O senhor parece mais humano." Eduardo não responde, apenas sorri. No fundo, sabe que algo se libertou dentro dele. Pela primeira vez, a vida tem sabor. E ele, que tanto acumulou, começa a aprender a partilhar. A relação com Clara também avança. Um dia, ela o chama para ajudar em um evento da escola. Eduardo hesita, mas aceita. E ali, entre colagens, pipoca e música infantil, ele a vê sob outra luz. Não apenas a mulher que ele feriu no passado, mas a mulher que construiu tudo sozinha, com coragem e ternura. Ela, por sua vez, vê nele um homem que está tentando. Tentando de verdade. E esse esforço começa a derreter as defesas que ela construiu ao longo dos anos. Em um fim de semana, eles fazem uma pequena viagem juntos,
Um bate-volta à praia onde se conheceram. As meninas correm pela areia, e Clara observa Eduardo brincar com elas como um pai qualquer. Não há fotógrafos. Não há luxo. Só eles. Quando o sol se põe, Clara pergunta se ele se arrepende. Eduardo responde, com os olhos marejados: me arrependo de tudo o que não vivi com vocês. E ali, naquela praia, um novo capítulo começa a se escrever sem alarde, mas com verdade. Entre brincadeiras, descobertas e laços que se fortalecem, Eduardo sente que está finalmente criando algo real. Mas a vida, como sempre, não permite que a felicidade dure sem testes. E um novo desafio começa a se desenhar no horizonte, algo que vai abalar tudo o que foi construído até aqui. E será aí que ele precisará provar, de verdade, se está pronto para ser mais do que um nome famoso. Se está pronto para ser pai. Numa manhã ensolarada, Eduardo é surpreendido por uma ligação urgente de Clara. A voz dela está trêmula, abafada. É a Alice. Ela desmaiou na escola. Estamos indo para o hospital. O mundo ao redor dele silencia de imediato. Sem pensar, larga tudo. A reunião com investidores, o celular, o terno caro. Só leva a chave do carro e o nome da filha queimando no peito. Pela primeira vez, não é o empresário correndo por uma negociação. É o pai, em desespero. No hospital, ele encontra Clara com os olhos vermelhos e as mãos tremendo. Luísa dorme no banco ao lado. Eduardo entra no quarto e vê Alice, pequena, pálida, conectada a fios. O coração aperta. Os médicos falam em exames, suspeitas, talvez anemia grave. Mas Eduardo ouve pouco. O foco dele está no rosto sereno da filha. Um rosto que, dias antes, sorria entre tintas e brincadeiras. E agora, imóvel. É nesse instante que tudo muda. Ali, ao lado do leito, Eduardo faz algo que não sabe se já fez de verdade. Ora, em silêncio, sem palavras ensaiadas. Só pensamento e arrependimento. Ele entende, de uma vez por todas, o que significa ser necessário. Não bastam presentes, visitas ou boas intenções. O amor exige entrega e risco. Amar alguém é aceitar que se pode perdê-lo. E esse medo o paralisa como nunca antes. Enquanto aguardam os resultados, Clara e Eduardo têm uma conversa dura. Ela diz, sem rodeios: se for para você sumir de novo depois disso, é melhor parar por aqui. Eduardo responde com lágrimas nos olhos: se eu sumir agora, eu desapareço de mim mesmo. É a primeira vez que ele diz em voz alta aquilo que estava engasgado desde o início. Ele não quer ser só parte da vida delas. Quer estar por inteiro. Os exames não indicam nada grave. É apenas uma queda de pressão. O alívio vem como uma enxurrada. Alice acorda e sorri ao ver os dois ali. Estende a mão para o pai. Eduardo assegura, e naquele gesto simples está todo o peso da escolha que ele fez: não voltar mais atrás. Não se permitir mais ser ausente. A vida lhe deu uma segunda chance, e ele vai agarrá-la com as duas mãos. Mas essa experiência também acende uma nova luz, o medo de que, a qualquer momento, tudo possa se desfazer. Que a reconciliação familiar que começa a florescer ainda seja frágil. E que o perdão, embora oferecido, ainda precise ser sustentado. A jornada de Eduardo entra numa nova fase. Agora, não basta querer. É preciso merecer. Nos dias que se seguem ao susto no hospital, algo começa a mudar no ar. Eduardo está mais presente do que nunca, mas o mundo ao redor parece conspirar contra sua tentativa de transformação. Notícias começam a circular na imprensa. Milionário reencontra filhas ilegítimas. Reviravolta na vida do magnata Eduardo Bastos. As manchetes são cruéis, e a curiosidade pública vira uma sombra sobre a família que tenta nascer. Clara vê as matérias e sente o chão tremer. O medo que ela guardava no fundo do peito ressurge. E se tudo isso for só mais um enredo para a imagem dele? E se o mundo dele, frio, exposto, cruel, acabar engolindo as filhas? As perguntas voltam com força. Ela confronta Eduardo: você trouxe isso para dentro da nossa casa. Eu não vou deixar que elas virem manchete. A tensão entre os dois cresce,
mesmo com os sentimentos também à flor da pele. Eduardo tenta conter os danos. Contrata uma equipe para blindar a imagem das meninas, aciona advogados, corta entrevistas. Mas percebe que está em guerra contra algo que ajudou a construir, a fama vazia. O nome que sempre foi orgulho agora se torna ameaça. Pela primeira vez, ele deseja ser invisível. Deseja apenas ser pai, e não personagem público. E essa impotência o corrói. Dentro dele, os antigos hábitos tentam voltar. Pensamentos como melhor me afastar, não vou conseguir protegê-las, vou estragar tudo começam a surgir. O velho Eduardo, o do ego ferido e fuga fácil, se aproxima. E esse talvez seja seu pior inimigo. Não os jornalistas. Não os sócios que o criticam por fraquejar. Mas sim ele mesmo, o homem que aprendeu a sobreviver sozinho e que agora precisa aprender a amar com o risco de falhar. Enquanto isso, as meninas percebem a tensão. Os sorrisos diminuem. Os desenhos já não são mais de mãos dadas, mas de casas separadas. E isso parte o coração de Eduardo. Ele se vê diante de uma encruzilhada. Ou enfrenta seus demônios de frente, ou volta a ser um estranho rico com saudades do que quase teve. Mas a cada passo, o peso aumenta. Então, um convite inesperado. Clara sugere que ele participe de uma apresentação na escola, como pai das meninas. Eduardo hesita. A exposição, os olhares, os julgamentos. Mas ali está o teste definitivo. A chance de mostrar às filhas, e a si mesmo, que está disposto a enfrentar o que for para continuar presente. Mesmo quando tudo diz para fugir. Chega o dia da apresentação escolar. Eduardo veste-se com simplicidade, mas o suor nas mãos revela o pânico que esconde. Ele chega cedo, senta no fundo do auditório, tentando parecer invisível. As crianças começam a se apresentar em duplas, músicas, poemas, teatrinhos improvisados. Quando chamam Alice e Luísa, um silêncio toma conta do seu peito. Elas entram sorrindo, mas hesitam ao ver o pai. O combinado era simples. Elas cantariam uma música sobre família, segurando a mão dele no final. Mas, diante da plateia lotada e dos olhares dos outros pais, alguns cochichando, reconhecendo o rosto famoso, as meninas congelam. Luísa começa a chorar. Alice tenta seguir a música, mas sua voz falha. Eduardo se levanta, instintivamente, caminha até o palco, mas Clara o detém com um olhar. Não era o momento. E, naquele instante, ele entende. Sua presença ainda não é sinônimo de segurança. A apresentação termina em silêncio constrangedor. As meninas correm para Clara, envergonhadas. Eduardo fica parado no canto, imóvel. Os olhares dos outros pais são uma mistura de julgamento e curiosidade. Pela primeira vez desde que se reaproximou, Eduardo sente que falhou. Não por faltar, mas por ainda não ser suficiente. A velha sensação de inadequação, agora misturada com amor verdadeiro, se torna quase insuportável. No carro, o silêncio é sepulcral. As meninas não falam. Clara está visivelmente abalada. E Eduardo? Eduardo sente que perdeu. Que talvez tenha passado da hora. Que talvez tenha chegado tarde demais. Ele pensa em desistir. Em se afastar de novo, poupá-las da confusão que sua presença parece causar. E no fundo, a ideia o destrói. Mas parece a única saída para não ferir mais quem ele ama. Naquela noite, ele retorna à cobertura. Senta-se sozinho, cercado de luxo inútil. Abre uma garrafa de vinho, e não bebe. Apenas observa a cidade, os prédios que levam seu nome, os contratos espalhados sobre a mesa. E então chora. Como nunca antes. Chora pelo pai que não teve, pela mulher que perdeu, pelas filhas que mal conheceu. Chora por ter sido um fantasma em sua própria história. E ali, no fundo do poço, com as luzes da cidade lá fora brilhando como ironia, Eduardo entende. Não adianta pedir perdão esperando aplauso. Reconciliação familiar não é palco, é bastidor. E o perdão verdadeiro é aquele que se oferece sem garantia de retorno. Tudo parece perdido, e talvez seja assim que tudo possa, de fato, começar. O apartamento está mergulhado em escuridão.
Eduardo permanece sentado na poltrona da sala, onde passou horas sem se mover. O relógio marca 3 da manhã. A cidade dorme. Ele, não. A mente gira em círculos. As palavras de Clara ecoam como trovões silenciosos. Você trouxe confusão. Pela primeira vez, ele não quer ser quem é. O nome, o dinheiro, a fama, tudo parece peso. Ele se sente no diante da verdade. Não sabe amar. Nunca aprendeu. No meio da madrugada, pega uma velha caixa de lembranças que quase nunca abriu. Dentro, há cartas da mãe, fotos esquecidas, pequenos objetos do passado. Em uma delas, um bilhete antigo de Clara, escrito à mão, de quando ainda estavam juntos: você não precisa ser perfeito. Só precisa estar. Ele toca o papel como se fosse frágil demais para existir. Ali, naquela frase, está o que ele sempre evitou. Ele passou a vida tentando ser perfeito, e nunca esteve. A dor da maternidade solo, que antes ele via de fora, agora queima dentro. Ele imagina Clara sozinha com as meninas pequenas, noites sem sono, medo sem divisão, alegrias que não pôde compartilhar. O sentimento de culpa é profundo, visceral. E mesmo assim, em meio à escuridão, uma pequena chama acende. E se ainda houver tempo, não para consertar tudo, mas para estar, para ficar. Eduardo pega uma folha em branco e começa a escrever. Não uma carta formal, nem uma declaração de intenções. Apenas pensamentos. Confissões. Pede desculpas, não com justificativas, mas com sinceridade. Fala dos medos, dos erros, da vontade real de mudar. Diz às filhas que ele não é um herói, mas um homem tentando aprender a ser pai. E diz a Clara que, se ela não quiser mais nada, ele entenderá, mas que estará sempre por perto. Ao terminar, dobra a carta, coloca no envelope e sai. A cidade ainda está adormecida quando ele deixa o envelope na porta da casa de Clara. Não toca a campainha. Não espera. Apenas deixa ali. Não há mais espaço para promessas, só para a verdade. E essa é a maior entrega que Eduardo já fez, muito mais valiosa do que qualquer doação milionária que tenha assinado. De volta à sua casa, o sol começa a nascer. Ele observa a luz invadindo lentamente a sala. E pela primeira vez em muito tempo, sente que pode recomeçar. Talvez com elas. Talvez não. Mas com ele mesmo, certamente. Porque há um tipo de perdão que a gente precisa se dar antes de merecer o dos outros. E ele, finalmente, se perdoa. 2 dias se passam. Nenhuma resposta. Eduardo mantém-se afastado, respeitando o tempo de Clara. Vai à empresa, mas sem pressa. Anda mais devagar. Fala menos. Pela primeira vez, não está tentando resolver tudo com pressa. Está apenas permitindo que as coisas respirem. A carta ficou em silêncio, mas não em vão. Ele sente, no fundo, que algo foi plantado ali, e que talvez floresça. Um dia, na manhã do 3º dia, ele recebe uma mensagem no celular. Uma foto. É Alice e Luísa, com os braços abertos, sorrindo diante de um mural de desenhos na escola. A legenda, simples, escrita por Clara: hoje tem reunião de pais. Se quiser vir, você sabe o caminho. O coração dele dispara. Não é um convite formal. É uma fresta de porta entreaberta. E isso é mais do que ele poderia pedir. Ele se arruma com calma, mas com atenção. Escolhe uma camisa azul clara, a preferida das meninas, segundo um comentário solto dela semanas antes. No caminho, seu peito pulsa em um misto de nervosismo e gratidão. Não sabe o que esperar, mas está pronto para qualquer resposta, até um não. Porque agora ele entende: estar presente não é sobre controle, é sobre aceitação. Ao chegar à escola, é recebido por Luísa, que corre até ele com um sorriso que apaga todas as manchetes do mundo. Clara está logo atrás e acena com os olhos. Não há discurso, nem cobrança. Apenas um lugar vazio ao lado dela no auditório. Eduardo senta-se. Pela primeira vez, como pai. Inteiro. Presente. E aquilo é tudo.
As meninas sobem ao palco, agora confiantes. Cantam. E ao final, buscam o olhar dele, e ele está lá, de pé, aplaudindo com o coração. Na saída, Clara se aproxima. Fala pouco. Você ficou. Ele responde apenas com um olhar cheio de significado. Um olhar que pede perdão, que agradece, que promete sem prometer. E ela, num gesto pequeno, encosta a mão na dele. Pela primeira vez, não há dor entre eles, só história, só possibilidade, só um novo começo. E assim, Eduardo atravessa a ponte que passou a vida evitando. Não como um milionário de capa de revista, mas como um homem comum que aprendeu a estar, que escolheu permanecer e que agora sabe: o verdadeiro legado não é o que deixamos no mundo, mas o que deixamos nas pessoas que amamos. Alguns meses se passaram. A vida agora tem outro ritmo. Clara, Eduardo, Alice e Luísa formam uma nova rotina, ainda com suas imperfeições, mas com laços fortes. O milionário, antes solitário, agora participa das reuniões da escola, ajuda nos trabalhos de casa e leva as meninas ao parquinho aos domingos. Sua presença não é mais surpresa, é natural. Ele já não precisa provar mais nada. Ele está lá. E isso é o suficiente. A fundação criada em seu nome passa a ter outro foco: apoio à maternidade solo. Clara ajuda na coordenação do projeto, levando sua história como força, não como mágoa. As mulheres atendidas encontram nela um espelho, uma referência de força silenciosa. Eduardo, por sua vez, usa sua influência para abrir portas, captar recursos, mas sempre sob uma nova ótica. A de quem entendeu que doar também é ouvir, acompanhar e estar junto. O apartamento de Eduardo ganhou vida. Na parede da sala, há um quadro com um novo desenho das meninas. Agora são 4 figuras de mãos dadas, cercadas por corações e girassóis. Uma moldura simples, feita à mão. Nenhuma obra de arte de valor financeiro o tocaria tanto. Ele passa por aquele quadro todos os dias como quem relembra quem se tornou e de onde quase se perdeu. Um dia, durante um passeio na mesma praça onde tudo começou, Luísa pergunta: "Pai, você vai estar aqui quando a gente crescer?" Ele se agacha, olha nos olhos dela e diz: "Eu já tô aqui, não tô." A menina sorri e abraça forte. Eduardo fecha os olhos e segura aquela pequena vida como se fosse o centro do mundo. Porque, de certa forma, agora é. Ao final, Clara e Eduardo caminham lado a lado. Não falam de futuro com medo, nem com pressa. Falam de hoje, do agora, dos passos firmes que vêm depois do perdão. E compreendem, juntos, que reconciliação familiar não é esquecer o que passou, mas decidir continuar, mesmo com as cicatrizes. Porque o amor verdadeiro não nasce pronto. Ele se constrói, dia após dia. E assim, o milionário solitário se torna pai, companheiro, presente. E seu maior investimento, enfim, encontra retorno, não em ações, mas em afeto. E seu maior legado não está mais nos prédios com seu nome, mas nos corações que agora batem ao lado do seu. Eduardo está sentado no chão da sala, descalço, com as meninas adormecidas sobre seu peito, cada uma de um lado. Clara os observa da porta, com um sorriso discreto, uma xícara de chá nas mãos. A luz suave do entardecer atravessa as cortinas, banhando a cena com tons dourados e cálidos. Na parede, ao fundo, o quadro infantil com as 4 figuras de mãos dadas permanece em destaque. Abaixo dele, uma pequena prateleira exibe desenhos, recortes de escola e um porta-retrato com a primeira foto da nova família reunida. Nada de mármore, nada de luxo, apenas papel, madeira, tinta e memória. E é isso que agora importa. O som ambiente é sutil. O tic-tac de um relógio, o respiro das crianças, o canto distante de um passarinho. É a trilha sonora da paz, do recomeço, do amor que não precisa mais ser dito, porque já se mostra em cada detalhe. Eduardo fecha os olhos, com uma expressão serena. Aquele homem não é mais o mesmo. Aquele homem, agora, pertence a algo. E isso o transforma.
Enquanto a imagem vai se desfazendo em fade, a narração sussurra uma última frase, algo que Eduardo escrevera em sua carta e que agora ecoa com novo significado. Não quero ser lembrado pelo que deixei. Quero ser lembrado por quem fiquei. E você? O que faria se descobrisse, de repente, que seu maior legado não está no que você construiu? Se você se emocionou com essa trama, temos muitas outras histórias como essa te esperando aqui no canal. Assista esse próximo vídeo.